Boa noite, meus irmãos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam me ouvindo, viu? É um prazer novamente estar com vocês, ainda que virtualmente. Um dia a gente vai voltar, se Deus quiser, a nos vermos, a nos abraçarmos pessoalmente, viu? Por enquanto, um abraço virtual para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre o reino, meu reino não é desse mundo, tá certo? E eu gostaria de começar com uma musiquinha que eu toco sempre antes de começar o nosso bate-papo, tá certo? Vai falar sobre a felicidade. A felicidade que também não é desse mundo, em termos, né? Porque existe a felicidade relativa também desse mundo, tá certo? Mas vamos falar sobre ela. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. É isso aí. A felicidade depende do pensamento, depende do que nós pensarmos, depende da vida futura, e a gente vai falar nisso hoje, né? Mas veja bem, gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido, lutado, para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas eles não lutaram. Portanto, meu reino não é aqui, não é entre vocês, né? Então disse-lhe Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Tá? Então, gente, o que é que a gente pode, né, entender dessa questão de rei aqui na Terra? Tem uma outra parte do Evangelho que diz que Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou, né, se ele era rei dos judeus. Sim, ele disse: se meu reino fosse desse mundo, os judeus estavam lutando para me defender, para tirar, né, de vocês o poder, né? Mas a verdadeira vida não está aqui na Terra. Sim, na pátria espiritual. Está no mundo espiritual.
por enquanto, a terra não pertence ao meu reino, disse ele. O amor aqui na terra, a fraternidade, a tolerância, a humildade, não existem ainda aqui na terra, portanto, não predominam, e esse não é o meu reino por isso, né? Qual é a missão de Jesus? Qual foi a missão de Jesus e qual é? Porque Jesus continua conosco, né? Era testemunhar a verdade, a verdadeira vida do mundo espiritual, trazer para a gente essa realidade. A terra, gente, é só paisagem. É só paisagem, né? Por essas palavras, Jesus quis dizer claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação do ser humano, a vida por vindoura, e não essa vida terrestre. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. Como é que Jesus vai pregar o amor ao próximo, o amor aos inimigos, se é praticamente impossível para os elementos, os seres humanos que vivem aqui na Terra, pregar a reconciliação com os seus inimigos? Se a vida termina aqui na Terra, para quê? Eu vou deixar meus inimigos para lá, deixa lá. Né? Todas as parábolas de Jesus, nas passagens, falam de julgamentos, de avaliações, cujo resultado será alegria ou ranger de dentes, dependendo do que você faz, do que nós fazemos aqui na Terra, né? A vida futura deve ser considerada o principal ensinamento de Jesus, gente. É o principal ensinamento de Jesus. Porque, como eu disse, sem essa visão é difícil a gente encontrar na dor, no sofrimento, uma resposta, uma solução, uma virtude, uma bondade de Deus. Não tem como. Essa vida futura deve ser a nossa meta. Somente a continuação da vida, gente, pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens na Terra e fazer com que a justiça de Deus seja uma lógica. Seja uma lógica, né? Não tem como ser diferente. Os judeus não compreendiam muito bem essa tal de vida futura. Eles não tinham essa ideia do que seria isso. E acreditavam que os anjos que moravam no céu eram privilegiados. Eram os privilegiados de Deus, os anjos que viviam no céu, né? Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus, né, segue o curso natural, e onde os bons, os que praticam o bem, os que procuram seguir os seus mandamentos, encontram mais tarde, ou até imediatamente, a sua recompensa. Esse outro mundo que Jesus fala é o mundo espiritual, para onde Jesus retorna consequentemente após deixar a terra, né? Com o Espiritismo, a vida futura não é mais uma simples anunciação de Jesus, um simples anunciar. É uma certeza, é uma realidade material demonstrada pelos fatos.
são as testemunhas oculares que devem descrevê-las, em todas as fases da vida, né? Em todos os seus detalhes. Nós temos vários exemplos de espíritos que vêm nos dar o retorno com detalhe do que está se passando no mundo espiritual. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura. Com certeza. Onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar os erros, o que não foi resgatado aqui na Terra, né? Através de Jesus a gente aprende até sobre a reencarnação, não é somente no Espiritismo, não. Aprende, né, que as reencarnações, desde o início, são experiências que nos possibilitam o que, gente? A evolução. Qual é a finalidade da reencarnação? A evolução. Começamos nos mundos primitivos, passamos para um mundo de prova e expiação. Estamos em via de passarmos para o mundo de regeneração, depois para os mundos felizes e, finalmente, para o mundo angelical, celestial ou divino, como queiram chamar. Mas tudo isso é um processo. É tudo, né, uma questão de vontade de acelerar. Se nós ficarmos parados, aprendermos até, mas não praticarmos, não evoluímos. Não saímos de um mundo primitivo ou de um mundo de provas e expiações. A gente pode, a gente não deve se esquecer disso. O planeta Terra está em vias de se transformar num planeta de regeneração. Se nós não lutarmos para acompanhar esse processo, a gente vai para um mundo de provas e expiações de novo. A gente vai se manter nesse mundo de provas e expiações, enquanto o mundo, a Terra em que vivemos, se transforma num planeta de regeneração. Então a gente tem que lutar, porque Jesus disse, e nós somos espíritas, a gente tem que se lembrar disso. Jesus disse, está lá no Evangelho, que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente estuda, quanto mais sábios somos, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Aquele que muito sabe, muito será cobrado. Não foi assim? Não é isso? Então a gente tem que ficar atento, não somente aprender, mas praticar no nosso dia a dia. No livro Céu e Inferno, tem lá o seguinte: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, as consequências das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na vida presente ou precedentes existenciais. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitude da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São experiências e provações
e a reparação que precisamos fazer. Ou seja, o arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas existências e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, observe o seguinte: por que nós precisamos reparar? Porque não adianta somente se arrepender. Ah, eu me arrependi daquele fato. Me arrependi daquela ofensa. É como ele disse, o arrependimento suaviza, mas não anula o efeito da causa. Então, é necessário que haja a reparação. E a reparação, gente, pode ser através, como Jesus falou, através do amor, através da prática da caridade, através do perdão. Se assim não for, não tem como a gente praticar o amor, a caridade, sem o perdão. O perdão tem que existir também. Tá certo? Então, é o arrependimento, a expiação ou prova e a reparação. Essa expiação ou prova pode ser substituída pela prática do amor e da caridade, como eu disse antes. Né? No Consolador, Chico Xavier, ele diz o seguinte, na questão 246, qual é a diferença entre prova e expiação? E os espíritos respondem: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, ele está dizendo que a expiação é a pena imposta. O espírito é obrigado a passar por aquela dificuldade. Um espírito que reluta, muitas vezes, em reencarnar para pagar, entre aspas, aquele mal cometido, aquele erro cometido. Ele não quer. Uma hora ele é obrigado a entrar no processo reencarnatório e expiar. Já a prova não. A prova você diz: eu sei, Pai, me coloque lá para que eu possa provar que eu sei. Muitas vezes você sucumbe, não tenha dúvida. Mas, na maioria das vezes, a prova aceita, a gente tira nota alta nessa prova. Né? Tira nota alta. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta 132, que diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é prova ou missão.
Então a gente tem que se ligar no que nós estamos passando. A dificuldade que estamos passando será a prova, será a expiação, e o que for, eu tenho que vencer. Eu tenho que buscar vencer. E como eu disse no início, Jesus disse, isso ajuda bastante, gente. É acreditar, é ter fé na vida futura. É ter a certeza que a vida não acaba com a morte física. Não acaba com a morte física. É assim, encarnação após encarnação, que a gente vai chegar à perfeição. Né? Qual é o que é que a gente pode entender por realeza de Jesus? O que é que a gente pode entender por realeza de Jesus? A realeza terrena termina com a vida. Quando a realeza moral prevalece. Então, a realeza de fato, né, passa a ser moral, aqui na Terra, e não material. Sobre esse aspecto, Jesus não é rei. Material, não. Mas, sob o aspecto moral, Jesus é ou não é o rei da Terra e dos planetas onde ele queira governar. Jesus se impôs pelo seu exemplo, pela sua moral, a sua forma de agir. Ele se impôs pelo amor, pela paz. A sua soberania se fundava na prática da caridade, do perdão. Jesus, quando estava na cruz, ele se dirigiu a Deus dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É uma questão de ponto de vista, gente. O ponto de vista de Jesus é diferente do nós materialistas. No ponto de vista, está lá no Evangelho também, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem curtinha aqui na Terra. É só você olhar para o mundo espiritual e entender que a vida que a gente está aqui passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 200, 100, 200, não tem ainda quem vivesse, só o pessoal da antiguidade. Mas 50 anos, 60, 70, 80, 100 anos, o que são 100 anos diante do infinito? Os reveses, as amarguras da vida terrena, não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração. A gente sabe que é de curta duração. E devem ser seguidos por um estado mais feliz, mais prazeroso. A gente deve entender que a vida corporal não acaba com a morte física. É o que eu disse antes. Convivendo com o inimigo, com uma pessoa que você... Isso torna a visão diferente. Não são inimigos. A gente deseja a morte do inimigo,
pensando que vai, entre aspas, se livrar. Na verdade, a gente não vai se livrar. Então, o que é melhor para nós? Buscar a conciliação. Como Jesus disse, antes de levar seu presente para Deus, vá se reconciliar com seus inimigos. Quando o homem não tem certeza, gente, da vida futura, ele concentra todo o seu pensamento na vida terrena. Se dedica, né, inteiramente ao presente. Ele não compreende que possam existir bens mais preciosos, jamais imagina uma coisa dessa, bens mais preciosos do que os da terra. Age como uma criança que tem aquele brinquedinho, né? E que nada a ver além daquele brinquedinho. Faz tudo para adquirir os bens materiais, na sua visão, né? São os únicos bens que ele pode ter. Essa é a visão do materialista. É a visão daquele que vive na Terra achando que a vida vai acabar com a morte física. A perda do menor benzinho. Tem uma história de um homem, um oriental, um bilionário. Ele tinha 3 bilhões a mais do que um americano. Ele tinha 33 bilhões, o americano tinha 30 bilhões. E aí um amigo, um irmão dele, manipulando a sua riqueza, perdeu 3 bilhões, ele ficou indignado. E aí ficou igual com o americano. Ele não suportava ser, o orgulho não deixava que ele fosse igual em riqueza material ao americano. Foi o que ele fez? Se suicidou. Porque ele não admitiu ser igual materialmente. É isso que acontece não com esses que são bilionários, até conosco, com a gente mesmo. A perda do menor bem causa um enorme desgosto para a gente. Uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça do qual nós somos vítimas, a vaidade, o orgulho ferido, fazem da vida da gente uma eterna angústia, uma satisfação eterna, insatisfação. Daí segue que a importância dada aos bens terrenos, gente, está sempre na razão inversa da fé na vida futura. O bem terreno vai de encontro à vida futura. Nós não podemos jamais imaginar que a vida futura, enquanto materialistas, vai nos ajudar em nada. A visão que a gente tem é essa. Os prazeres terrenos, né, são para nós o essencial, aliás, os únicos bens, os prazeres únicos da vida. A gente só vê isso, a vida futura não existe, é essa aqui mesmo e acabou. A gente não quer dizer com isso, gente, que os prazeres, né, terrenos são condenados por Deus. Não, não são. O que ele condena, o que Jesus condena e Deus condena, é o abuso desses poderes, desses prazeres, né, em prejuízo, em detrimento dos prazeres da alma. Isso é que ele condena. O Espiritismo dilata esse pensamento, amplia e rasga os horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha
que concentra na vida atual, na vida presente, faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da vida do nosso Criador, do nosso Pai eterno. Mostra a solidariedade, gente, que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Nós somos uno, como disse Jesus. Eu e o Pai somos um. Quando a gente chega perto do Pai, nós somos uno com o universo. Não é somente com o Pai. Não é somente com o Pai. Tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma rainha de Harvard, né? Ela diz: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? O meu reino não é desse mundo. Ela dizendo: o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo, a riqueza. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestram na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupaste, mas o que fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Ó Jesus, tu disseste, meu rei, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. São os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao seu reino. Então é uma decepção muito grande para um rei, uma rainha, que acha, é como também tem o caso do mendigo Lázaro, que pedia esmola ao rico. E os dois, quando desencarnaram, o rico viu que Lázaro estava bem acima dele. Então, gente, como ocorre, né, entre nós, e muitos se enganam com isso, de que nós damos muito mais valor à vida terrena. Aliás, muito mais valor, não. Nós só damos valor à vida terrena. E aí o que acontece? A decepção quando a gente passa para o outro lado. E vê pessoas, companheiros, irmãos, que nós julgávamos, entre aspas, inferiores, acima de nós lá no mundo espiritual, aos quais, muitas vezes,
precisamos pedir ajuda. É uma decepção muito grande para nós, enquanto seres encarnados, né? Gente, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que o reino não é desse mundo, que a lógica humana é uma e a de Deus é outra completamente diferente. São dois mundos, dois valores completamente diferentes. O de Deus, o mundo de Deus, o reino de Deus e o nosso reino, o reino da Terra. Na Terra, a gente tem, né, os bens materiais. No reino de Deus, a gente tem a abnegação, a humildade. Na Terra, a gente tem o dinheiro. Na parte espiritual, a gente tem a benevolência. Na Terra, o poder. No reino de Deus, a caridade. Na Terra, a gente tem a beleza física. No reino de Deus, a gente tem o amor. Na Terra, a gente pergunta: quem é você? No reino de Deus, o que fizeste? O que você fez pelos nossos irmãos? Quantas lágrimas enxugastes? Na Terra, a gente pergunta: qual é a sua posição? Qual é o seu cargo na Terra, no céu, no mundo espiritual? A gente pergunta: quantas pessoas você parou para ouvir as dificuldades que elas estavam passando? Precisamos, meus irmãos, trabalhar pela nossa melhora intelectual e moral. Precisamos urgentemente buscar o intelecto, é óbvio, porque o intelecto puxa a moral, mas nos esclarecermos definitivamente para buscar a moral. E buscar a moral na prática, através da prática do amor e da caridade, como Jesus ensinou. Precisamos, para adquirir os tesouros, trabalhar na moral, não os tesouros terrenos, porque essa, como diz, está lá no Evangelho, a traça e o ferrugem corrói, mas os verdadeiros tesouros, que são os tesouros da alma. A gente precisa evoluir através do esforço, pela vontade. Eu sempre digo, a vontade está acima de qualquer coisa, porque sem ela a gente não pode fazer nem o bem nem o mal. Ficar apático. Então a vontade, ela tem que ser forte na prática do bem, na prática da caridade. É preciso a gente buscar não o reconhecimento dos homens. Eu vou fazer
o bem é fulano, fulano vai me achar maravilhoso. Eu vou fazer o bem para aquela comunidade vai me achar maravilhoso. Não, a gente tem que fazer o bem para Deus. Para que Deus não buscar, eu nem digo para que Deus nos reconheça. É fazer o bem pelo bem. É praticar o amor pelo amor. É praticar a caridade pela caridade. É praticar sempre sem olhar a quem. Quais são os aspectos práticos da realeza de Jesus, gente? De respeito ao mérito pessoal. Não é aquela baseada em corrupção, falcatrua, como acontece na política, não. Não é isso, não. Isso aí esqueça. Representa o esforço na prática do bem, na paciência ante os infortúnios, pois quando isso faz parte intrínseca da alma humana, ela se transporta para outro mundo. Um mundo totalmente diferente da mesquinharia, do mundo material, que ainda domina a maioria dos seres humanos. Completamente diferente. Completamente. Então, no Espiritismo, é por isso que eu digo, o Espiritismo é uma maravilha, gente. Nos esclarece muito mais do que podemos imaginar. Nos dá a receita do bolo para que a gente possa ser rei, não desse mundo, mas rei no mundo de Jesus. Rei no sentido de ser amoroso. Rei no sentido de ser caridoso. No reino de Jesus. O Espiritismo, assim como o cristianismo, surgiu como uma extensão do cristianismo, né? Ele explica o Espiritismo, traduz, entre aspas, os ensinamentos do nosso mestre. Porque ele, na época, não podia deixar claro o que era a vida futura. Ele não podia deixar claro o que era o espírito. Por isso que ele falava por parábola. Ele jogava as palavras. Alguns que já tinham capacidade entendiam. Outros não podiam entender, mas algum ensinamento as pessoas pegavam naquelas palavras de Jesus. Por isso que ele disse: agora eu não posso dizer tudo para vocês, mas eu vos enviarei um Consolador, que vai dizer tudo o que eu disse e muito mais. Tudo o que eu disse e muito mais. Jesus, né, falava para os judeus, falava para os gentios, falava para os saduceus, falava para os fariseus, do mesmo jeito. Ele não diferenciava nada. Mas tinha aquele que ele falava, tinha hora que ele dizia: os pobres de espírito. O que são os pobres de espírito? São aqueles que entendiam a palavra dele porque tinham humildade.
entendia o que ele estava dizendo porque ouvia com humildade. Os que se achavam sábios não entendiam, não procuravam entender, porque achavam que ele não tinha valor nenhum. Achavam que ele não tinha valor nenhum. Tem uma história, tem uma parte que conta que Jesus passando, né, pela Galileia, um sacerdote lhe perguntou: Galileu, o que está fazendo por aqui? Jesus respondeu: eu estou indo levar a minha palavra para os meus irmãos. Eu estou indo implantar o reino de Deus no coração dos homens. O sacerdote olhou para ele e disse: mas quem é você para implantar no coração dos homens o reino de Deus? Você tem algum príncipe? Tem alguém que lhe auxilie para que você possa implantar esse reino de Deus no coração dos homens? Jesus disse: os que me auxiliam estão em todos os cantos do mundo. O sacerdote olhou para ele e disse: bem sabia, os ignorantes estão em todos os cantos do mundo. Jesus baixou a cabecinha e seguiu adiante, porque sabia que ele estava querendo diminuir. Jesus humildemente baixou a cabeça e saiu. Esse sacerdote, chamado Hanã, não queria aprender nada com Jesus. Muito pelo contrário. Ele queria humilhar Jesus. Ele queria diminuir Jesus. Então, meus irmãos, sempre há um ensinamento de Jesus que nos toca ao coração particularmente. E, quando isso acontece, é porque nós estamos despertando para aquele ensinamento. Quando não nos toca, nós não entendemos, não está na hora ainda porque o nosso tempo não chegou. A gente está pensando muito materialmente. Jesus, andando pelo lago de Genezaré, encontrou Simão Pedro e André e disse a eles: meus irmãos, me ajudem a implantar o reino de Deus aqui na terra. Aí Simão Pedro e André olharam um para o outro e disseram: mas Jesus, implantar o reino de Deus aqui em Genezaré? Aqui tem tão pouca gente, um reino aqui não vai caber. Ou seja, eles ouviram uma coisa e interpretaram outra completamente diferente. Eles achavam que Jesus estava querendo implantar um reino material. Infelizmente, nós ainda pensamos assim. Ainda tem muita gente que pensa nesse reino material e não desgruda da matéria. Como eu disse, não é pecado ter. O pecado é ter e
ser apegado a esse ter. Ao invés disso, que possamos buscar ser, ao invés de ter. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ilumine para que nós possamos entender melhor as palavras do nosso Mestre Jesus. Simão Pedro funda a Casa do Caminho, que fechava normalmente às 5 horas da tarde. E aí aparece um pedinte com o rosto tapado, bate na porta. Simão Pedro abre a porta e vê o pedinte e diz: não, já fechou, vem a outra hora. Aí Jesus, o pedinte bate novamente, ele não já disse que fechou. Ele suspende a túnica e mostra que é Jesus. Simão Pedro toma aquele susto e aí Jesus dá aquela lição, né, que nós todos precisamos tomar. Simão não tem hora para atender o irmão necessitado. Nós precisamos atender a qualquer hora o irmão que precisa de nós. A prática da caridade não tem hora. A prática do amor não tem hora. A prática do perdão não tem hora. Então que possamos, gente, ler o Evangelho de Jesus, entender que esta vida que nós vivemos aqui na Terra é passageira, que esse reino material não é eterno. O reino eterno é o que nós vamos entrar quando sairmos dessa carne, dessa matéria. Esse é que é o reino eterno. E precisamos pensar nisso. Porque isso não é bom para outras pessoas, não. Pensar na vida futura, pensar na prática do amor, da caridade, é bom para a gente. Não é para o outro que nós atendemos. Também, sim. Mas é muito melhor para nós. Então, gente, que possamos pensar nisso. Viu? Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos. Eu vou tocar uma última música, a música final, para que a gente possa encerrar a nossa atividade falando sobre Jesus. Tá? Olha aqui, preste atenção, esta é a nossa oração. Vamos cantá-la seja onde for. É um canto de amor e de louvor ao Senhor. Ó Jesus, meu Jesus, és a razão que nos conduz, que nos faz cantar a uma só voz, esse amor que existe dentro, que existe em nós. É isso aí, gente. Vamos cantar a Jesus, nos entregando de corpo e alma a Ele. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.